Ainda falando de funcionalidades, na grande maioria dos casos, as automações podem ficar para uma segunda versão, para uma V2, que a gente chama. O que seria essa V2? Essa V2 ela seria uma versão já mais aprimorada da versão 1. Então, na versão 1, a gente foca em resolver o problema daquela funcionalidade principal, que na grande maioria dos casos não precisa ser automatizado. Só o fato da gente ter um software ali vai fazer com que a gente já ganhe tempo para o cliente. E depois a gente vai entendendo se realmente faz sentido a gente desenvolver alguma automação. No caso desse aplicativo, a gente descobriu uma automação que vai ser interessante a gente desenvolver, que vai ser a confirmação automática da escala. Então, por exemplo, o voluntário está escalado para um evento hoje à noite. Então, 12 horas antes do evento, a plataforma, o próprio sistema, vai enviar uma notificação no WhatsApp daquele membro, pedindo para ele clicar no link e confirmar a escala dele à noite, confirmar a escala dele no próximo evento. Então, isso é uma forma de automação, mas isso não precisa ser feito na primeira versão. A primeira versão a gente pode lançar a plataforma para fazer a escala, que é a nossa funcionalidade principal, e depois a gente começa a fazer as outras automações. Por exemplo, existem eventos fixos na igreja. Por exemplo, existem cultos na quinta, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então, uma outra automação seria criar esses eventos, esses cultos de forma automática dentro da plataforma. Ao invés de alguém ter que ir lá e cadastrar um evento manual, a gente já fazer isso de uma forma automática. Então, beleza, sempre que virar o mês, o próprio sistema já vai lá e cadastra esses eventos de forma automática. É um tipo de automação, mas pode ser feito em uma segunda versão. Integrações, por exemplo, com meios de pagamento. Aí a gente precisa identificar isso também, porque algumas plataformas, alguns aplicativos, alguns softwares, eles precisam se integrar com meios de pagamento, mas nem sempre esse é o core do sistema. Eu vou dar um exemplo aqui do aplicativo de delivery que eu construí da minha startup. Ele rodou mais de ano sem ter nenhum tipo de integração financeira. Por quê? Eu não precisava. Os clientes não pediam que tivesse pagamento online, por exemplo, dentro do aplicativo. Os boletos que a gente emitia era pouco. A gente podia emitir esses boletos manualmente. Só que quando os boletos começaram a chegar ali 50, 100, 200 boletos, já começava a ficar inviável a gente fazer isso de forma manual. Erros de lançamento, esquecia alguma coisa, esquecia de enviar para o cliente, enfim. Aconteciam vários problemas. Então, a gente foi fazer essa automação com meio de pagamento depois de 1 ano que a gente já estava rodando com a plataforma. Então, a gente tirou um tempo e a gente desenvolveu a integração com meio de pagamento para fazer os boletos. E depois de quase mais 1 ano, a gente desenvolveu a integração para fazer o pagamento direto dentro do aplicativo. Notificações, né, que são notificações por e-mail, notificações por SMS, notificações pelo WhatsApp, enfim, vários tipos de notificações. Então, a gente precisa entender, né, quais são as integrações que a gente precisa fazer, porque essas integrações, normalmente elas têm custo, tá, para integrar com a plataforma. E outra coisa, essas integrações normalmente elas dão um pouco mais de trabalho. Essas integrações elas são importantes para que a gente identifique, né, o que a gente vai precisar fazer. Normalmente essas integrações, a não ser que seja algo muito específico, elas também podem ficar para uma segunda versão, porque enquanto o sistema está pequeno, às vezes a gente não tem necessidade de integrar com o meio de pagamento, a gente não tem necessidade de automatizar certas funcionalidades. Então a gente deixa isso para uma segunda versão.